tá interessado em saber a história do quadrinho da Jamaica, então fica aqui com a gente até o fim desse vídeo, porque olha, já vou dar um spoilerzinho aqui. O Brasil... Vai, Brasil, mostra a tua cara, mostra o teu poder. Sim, Brasilzil está diretamente ligado com a origem e o avanço da história dos quadrinhos jamaicanos e um artista brasileiro. Quer saber quem é esse artista brasileiro? Então fica aí com a gente que vamos destrinchar, vamos desfiar toda a história do quadrinho jamaicano e suas ligações com o reggae. Então vamos que vamos, hein? Convido vocês a assistirem os vídeos anteriores, né? Não sei qual vai ser a ordem que vai sair os vídeos, mas de qualquer forma tem a primeira temporada do Gibizinho do Eliminado, com a história dos quadrinhos de 32 países que jogaram na Copa do Catar ano passado. Então deixo aí o convite para vocês assistirem. Então, se gostarem do vídeo, ficarem até o final e gostarem, mete o like, se inscreva e comenta também, cara. É sempre gostoso ver os comentários de vocês. Sem mais delongas, vamos lá falar dos quadrinhos da Jamaica. Ok. A produção jamaicana, ela é bem tímida, né? Não é tão desenvolvida e tão elaborada quanto de outros países. Por exemplo, o Panamá, que é ali próximo, tem uma produção de quadrinho muito mais elaborada que a Jamaica. Mas a Jamaica teve produções artísticas de vertentes de outros locais, né? Principalmente pela música, coisa que o Panamá não teve, por exemplo, que iremos falar aqui nessa segunda temporada do Gibizinho do Eliminado. Mas tudo bem, vamos focar no que importa. O que estamos aqui falando é de quadrinhos, então vamos falar de quadrinhos. Tudo começa assim na produção impressa em 1962 com uma obra chamada Story of Jamaica, que é basicamente um quadrinho contando toda a história da Jamaica, desde a sua descoberta, né, dos seus domínios de outros países, até o presente momento em que a história foi publicada. Então ela é toda montada em formato quadrinizado, não foi feito por um artista jamaicano, foi feito pelo Bob Fujitani, né, que foi um artista de quadrinhos americano bastante famoso até. E foi uma empresa de jornal jamaicana, a Gleaner Company, ela pede para que o Fujitani faça essa história sobre a Jamaica e ele vai e faz. Principalmente um material educativo, que fosse algo aprazível, assim, para a leitura das crianças e tudo mais, né? Os jovens e até também para os adultos saberem mais da história do seu país, né? Então a produção é feita, o quadrinho ali é montado e tudo mais, é publicado. E eu coloco aqui, eu pontuo aqui, anteriormente não tinha muita coisa que eu conseguisse puxar para o quadrinizado. Então, em 62, já impresso, já estabelecido, podemos dizer assim, tem a publicação dessa história em quadrinho, né? Story of Jamaica. Eu não pontuo produções anteriores, porque basicamente as histórias jamaicanas eram contadas de forma oral. Então não se tem muito registro, ou principalmente algo quadrinizado, pelo menos eu não encontrei. Se vocês souberem de alguma coisa, manda aí para mim, para eu fazer alguma coisinha, um vídeo posterior, fazendo um anexo sobre esse rolê. Então eu não encontrei algo propriamente dito, nem coisas mais assim, prototípicas, podemos dizer assim, que eu conseguisse linkar algo com a história do quadrinho, né? Então, por conta dessa tradição de histórias orais que era muito popular na Jamaica anteriormente. Então assim, eles tinham os textos, mas contavam de forma oralizada, principalmente ali na década de 40. E aí, tipo, só nos anos 70 vai ter um tremor, podemos dizer assim, vai ter um abalo no mercado e na produção artística jamaicana, principalmente de quadrinhos. E esse cara é um autor jamaicano, causa esse tremor, essa revolução, tanto nos quadrinhos quanto na música, na arte de discos e coisa do tipo. Temos Wilfred Limonius. Este cara revolucionou quadrinho, música, espaços para curtir as músicas e capas de disco. E o Limonius, ele foi um dos grandes artistas a fazer desenhos para as dance halls. Eram festas que aconteciam na Jamaica com muita música tradicional, misturas de estilos, né, estilos tradicionais jamaicanos com sintetizadores e objetos tecnológicos bem populares nos Estados Unidos e outros países. Eles misturavam, né, até o próprio reggae era muito popular nessas dance halls. E esse cara, ele fazia as ilustrações das paredes dos dance halls e de discos de artistas que trabalhavam nos dance halls, que exibiam suas músicas, né, que colocavam suas músicas para tocar nessas festas, né, nesses halls de dança. E o dance hall não só era um espaço, mas também era um estilo de música muito bacana. Teve uma valorização, ela foi feita nos anos 60, teve uma rápida valorização quando um DJ, quando o Sugar Minot, nos anos 60, começou a remixar essas músicas populares do dancehall. Então ela teve uma explosão gigantesca ali nos anos 60, 70, 80.
na Jamaica. E aí o Luminous, ele fazia as ilustrações de discos, essas coisas, né? Ilustravam as paredes dos locais que tinham as festas do dancehall. E ele também chegou a trabalhar com quadrinhos com 2 títulos muito famosos e conhecidos na Jamaica, que era o Chicken Star e o Amos. Só que ele teve um desenvolvimento muito grande e ele preferiu trabalhar em ilustrações de capas de disco, tanto que algumas capas de disco ele coloca elementos de quadrinhos como balão de fala, recordatórios, títulos e coisa do tipo que remete muito ao estilo característico de histórias em quadrinhos. Ele produziu muitos desenhos para essas capas de disco de artistas. Então, de certa forma, teve ali um quadrinho feito em discos, né? E o Limonius fazia muito disso. Ele ficou bastante conhecido por conta desse tipo de produção. Mas, né, também ele fez quadrinhos e aí a gente coloca ele aqui na história do quadrinho jamaicano por essas séries, né, o Amos e o Chicken Star. E aí, né, dos anos 70, depois do Limonius, a gente pula pra 2010. Aí aqui sim chegamos ao brasileiro responsável por fazer uma revolução no quadrinho jamaicano. E este cara nada mais nada menos que Rodney Buscemi ilustrou uma grandiosa série de quadrinhos que tá aí até hoje, famosíssima na Jamaica. Dread e Alive, escrito pelo Nicolas da Silva, ilustrado, como eu já falei, pelo Rodney Buscemi, ilustrador de mão cheia. O cara é bom demais. Buscemi é um ilustrador muito bacana, muito competente. Trabalhou aí pra Marvel, trabalhou pra Image e vem trabalhando em trabalhos autorais aí. Recentemente ele tava fazendo o quadrinho do Kiss, na banda Kiss, sabe? Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar. O cara é muito fera. Vale a pena ir atrás do trabalho dele, eu vou deixar na descrição aqui links pra vocês encontrá-los. Mas aí beleza, veio o da Silva, né, o Nicolas da Silva, e veio o Rodney Buscemi, juntaram e fizeram a Dread Alive. E o Dread Alive é o primeiro super-herói, de fato, jamaicano. E né, a gente acompanha um vigia, Drew McIntosh, que ele é um segurança, né, ele é um vigia que em um belo momento ele recebe os poderes de um leão através de um amuleto mágico. E aí, a partir desse momento, ele é incumbido de proteger elementos naturais, animais, a natureza, de caçadores e pessoas que querem tomar riquezas naturais e levar para os seus países de origem, por exemplo, né? Algo bem que a Inglaterra fazia com muita vontade antigamente. Um dos maiores inimigos, né, desse personagem é um caçador e um traficante de animais. Eles lutam, o caçador também tem uns poderes, assim, é meio Craven na vida, sabe? E é um gibi que vale a pena. Tem na Amazon, você consegue comprar a versão digital e impressa também. Atualmente não é o Buscemi que faz as ilustrações, são outros artistas, mas o Brasil tem um pezinho direto aí no avanço, no desenvolvimento, no fortalecimento do mercado de quadrinho jamaicano, que nunca foi algo muito grande, né? A partir desse momento, com Dread Alive, aí sim inspiram diversos artistas que vão produzir várias coisas. Então hoje o mercado jamaicano tem uma produção bem legal, principalmente com títulos digitais e coisa do tipo, mas eu vou chegar lá, mas calma, vamos ainda manter aqui no projeto do Dread Alive e o da Silva. E o diferencial do Dread Alive é que o da Silva, ele também tem projetos musicais, então ele faz um rolê. O Dread Alive é um projeto, é um título de uma empresa que ele fez que mistura música, cinema, animação, várias coisas, e parte dos lucros são doados para instituições jamaicanas. Então tem todo um projeto de valorização cultural, social e política da Jamaica dentro desse projeto, né, do Nicolas da Silva, que é interessantíssimo, vale a pena ir atrás, sabe? Não é falando da boca pra fora, não. Eu cheguei a folhear algumas edições, né? E assim, é bem interessante o que o cara fez e o que representa essa empresa, né? E esse título pra história do quadrinho jamaicano. Produz de tudo, de discos a produções audiovisuais. IRIR de Nicolas da Silva com Dread e Alive. Vão atrás, e também porque tem Rodney Buscemi, Brasil, na produção direto do desenvolvimento do quadrinho jamaicano. Beleza, o da Silva começa a capinar aquele terreno inexplorado do quadrinho jamaicano e inspiram outros artistas. Em 2011, o filho do Bob Marley, o Zig Marley, pela Image Comics, ele cria um personagem chamado Marijuana Man, que é um cara que usa a maconha. E ganha poderes, e é um gibi muito legal porque traz ele é ilustrado de forma tão bacana pelo Joe Casey e pelo Jim Mahfood. Cara, as ilustrações desse gibi é incrível e tem toda uma discussão sobre a história social da marihuana. Number M-A-R-I-J-U A-J-U-A-N-A Marijuana. Marijuana.
dentro desse contexto de super-herói. Então o personagem tem aquele viés defensor, né, da maconha, porque obviamente demonizam muito. Vocês estão careca de saber que demonizam pra caralho, por N motivos, principalmente pela campanha dos Estados Unidos que demonizou essa planta, né? Hoje em dia a gente tá avançando no debate, né? A gente sabe que ela não é esse diabo todo que pintam, mas ainda tem um caminho muito longo a se percorrer, ainda mais falando de Brasil, do seu conservadorismo cego. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui pro assunto de quadrinho. Então tem toda a vertente do reggae, tem toda a vertente do amor pela natureza, da importância pra natureza dentro desse quadrinho. Então tem uma mensagem também ambiental bem forte. E os desenhos são bem ligados a pop art. Então você consegue ver assim cores chapadas. O traço do Cassie é bem rebelde, podemos dizer, bem bruto, né? Você vê umas achuras bem fortes, uns contornos não tão certinhos, né? Você vê que contornos não estão com o preto preenchido, né? Tem umas ranhuras aqui e ali. Foi publicado pela Image, então se vocês forem atrás, você consegue achar encadernado do Marijuana Man, feito pelo filho do Bob Marley, o Zig. Em 2016 é publicada uma revista que tem inspirado o mangá, feito por um casal, a Raquel Grandson e o Henry Grandson, cria um personagem chamado Black Maroon, que é bastante influenciado por mangás. Então aqui, pelo menos ali em 2016, eu acho que ali no período 2010, coisa do tipo, começou a ter uma entrada mais interessante de publicação japonesa, né, de mangá, porque meio que marca a entrada do mangá, de certa forma, com mais intensidade por todo o globo, né. Esse período ali nos anos 2000, fim dos anos 90, marca a penetração do mangá em diversos mercados de quadrinhos por aí pelo mundo, né? Então aqui na Jamaica a gente consegue supor que o mangá entrou nesse período. Então Black Maroon, né, a criação desses dois, tem uma pegada de mangá, você consegue ler ele online, inclusive, foi onde eu peguei as imagens. E ele começa um movimento que vai ser bastante comum na produção de quadrinhos jamaicanos atual, que é justamente o uso da estética do mangá, né? Você consegue fazer, os artistas começam a produzir, tem até um Jamaica Mangá, Jai Mangá, um site de um cara que faz as suas séries em quadrinhos num formato manganizado, podemos dizer assim, né, que você pode ler online no site dele, eu vou deixar na descrição também para vocês irem atrás. Então, o Black Maroon começa, de certa forma, um movimento para artistas fazerem suas obras em quadrinhos inspirados na estética mangá, na estética do quadrinho japonês. Em 2017, Hot Stepper, de Janelle Brown, ganha um concurso de design de personagem, coisa do tipo, ela acha interessante e faz uma webtoon sobre a sua personagem, tá? Inclusive no site Webtoon, você pode ler lá online de forma gratuita. E o melhor de tudo, 0800, grátis. Perfeito, né? E aí essa personagem também teve uma animação sobre ela. Então é algo bem legal aí na Jamaica, dessa produção multimídia de personagens 2D virando 3D animados e coisa do tipo. Isso é muito legal, acho muito legal essas adaptações, esse enriquecimento de que o personagem começa numa mídia e é transposto pra outro, né? Isso eu acho muito legal. Mesmo a galera funcionando, live action, adaptou mal feito. Porra, novos públicos. Você traz pessoas novas a consumir o teu produto, o teu material. Isso é maravilhoso. Não sei como a galera cria caso com isso. Em 2019, o Miguel Bell, um jovem, cria uma série online também. É bizarro porque você vai procurar hoje em dia, você não encontra no site oficial dele, ele parece que apagou tudo e você encontra em alguns sites espalhados aqui e ali a sua obra, né, o Shadow Trapped, que é 100%, é totalmente mangá. Inclusive até acho que a leitura, se eu não me engano, posso estar enganado, viu, gente? É feita no formato tradicional japonês. Então ele é todo mangazão mesmo, é bem legal de você ver. Acho que tem um site pra comprar ele, não é oficial dele, isso é muito bizarro, não sei o que aconteceu, mas tá lá pra vocês consultarem, lerem, adquirir, coisa do tipo. E ele é totalmente mangá, é um mangá jamaicano mesmo, de fato. E recentemente, Robin Smith começa a trabalhar na DC, e acho que é o que importa, né? Ocupar espaços. Conseguiu, perfeito. Bola pra frente, sucesso e continue trabalhando. Bem, gente, terminamos aqui. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, se tiver chegado até aqui, muito obrigado. Mas se tiver gostado, principalmente, se inscreve no canal, dá um like aqui, ativa sininho, ativa o que for pra ser, manda pix, manda um monte de coisa aí. Mas fique ligado pro próximo vídeo do Gibizinho Eliminado. Qual será? Ninguém sabe. Descubra e até o próximo vídeo. Beijo pra vocês.